Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete da marca CJRB, que no caso é o modelo Parrot, sendo que essa é a versão que conta então com a lâmina do estilo Wharncliffe e as talas feitas em G10. Esse aqui também é um canivete que conta com a trava do tipo Button Lock, então basta apertar o botão que a lâmina cai, e justamente por ser um modelo que tem rolamentos com esferas cerâmicas, ele também é muito, mas muito suave mesmo. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito do modelo Parrot, porque eu já trouxe para vocês o review desse outro modelo aqui. Então, no caso, esse aqui é o CJRB Parrot com as talas em titânio e a lâmina do estilo Drop Point com os thumb studs. E então, no vídeo de hoje, eu quero comparar bastante esses dois modelos. E eu também tenho uma excelente notícia para dar para vocês, que é justamente que agora a loja Facas HQ, que é parceira aqui do canal, também é representante oficial da CJRB. Então, além de ter uma grande variedade de modelos, atualmente são 12 modelos que a gente tem no catálogo, a loja também teve uma redução muito grande aqui na questão do preço dos modelos da CJRB. Lembrando que comprando lá, vocês têm 5% de desconto com o cupom EDC Brasil, porque é uma loja parceira aqui do canal. Pagando no Pix, vocês também têm mais 8% de desconto. Então, por exemplo, esse aqui é o modelo que vai sair na faixa aí mais ou menos dos 400, um pouquinho mais que R$ 400, que para um canivete com o aço ARRPM9, que já é um aço que utiliza a metalurgia do pó, um modelo que tem a trava do tipo Button Lock, uma ação tão suave, tão bem feito assim, na minha opinião, realmente é um custo-benefício muito, mas muito bom mesmo. Eu estou surpreso com o preço que o Rafa conseguiu nos modelos da CJRB. Justamente porque, além de ser representante, ele também fez um pedido bem grande para baixar o preço. Então, além, por exemplo, desses dois modelos de Pirate, a gente também tem o CJRB Pirate Large, que me surpreendeu porque realmente ficou um canivete bem grande mesmo. Ele chega a ser maior que o Ontario Hat 1, acho. E comparando então ele com o Pirate normal, dá para vocês verem o quanto ele é grande. Outro modelo que eu também achei bem interessante é o CJRB Eco, sendo que ele está disponível tanto em uma versão com micarta e uma versão com as talas em fibra de carbono, e ele tem tanto o front flipper como a abertura pelo buraco da lâmina. Particularmente desses novos modelos que chegaram, o que eu gostei mais foi o Wharncliffe com cabo em G10, então eu podia escolher qualquer um para trazer aqui para vocês, mas esse aqui foi o que eu gostei mais. Esse aqui é um canivete que ficou extremamente leve, então ele pesa só 74 gramas. Por exemplo, esse modelo aqui com os liners de aço e as talas em titânio pesa 100 gramas, então esse aqui é um canivete 26 gramas mais leve do que esse, sendo que ele também ficou muito bacana de abrir e fechar. Então, para você tanto fazer aqui com o Spide Flick ou para vir aqui e abrir com o polegar, ficou muito tranquilo mesmo, sendo que eu gostei muito do formato dessa lâmina. Então agora deixa eu mostrar para vocês aqui, para tirar da frente, a questão da caixa em que ele vem. Então é uma caixa simples aqui da CJRB, no caso a minha está um pouco suja de dedo, mas vocês podem ver a questão do modelo. Esse aqui é o J1925A-GN. Esses são canivetes feitos na China, mas com muita qualidade mesmo. E abrindo aqui a caixa que ele vem, a gente tem uma parte que conta um pouco da história da CJRB. Então quem quiser ler pode pausar o vídeo. E dentro da caixa eles também mandam um pouch, que na minha opinião é um pouch mais interessante que eu vi de todas as marcas até agora. Então, por exemplo, a Civive, a Sencut, a Vosteed, a Rogue, todas mandam pouches, mas até agora o pouch que eu gostei mais foi da CJRB, porque ele é bem mais firme e ele tem espaço aqui. Então o canivete vem dentro desse plástico, também tem um outro pacote de sílica que fica dentro do pouch, sendo que ele tem espaço para dois canivetes. E você pode, por exemplo, aqui vir e guardar a questão do canivete. Você coloca aqui a parte do clipe. Então ele fica bem protegido, você consegue fechar os dois ali sem ficar arranhando um no outro. Ele também tem um estofamento aqui que eu achei bem bacana. E deixando de lado um pouco a questão agora da embalagem, vamos passar para a questão das dimensões do canivete. Esse é o modelo então que tem aproximadamente 18,5 centímetros de comprimento total, sendo que de lâmina ele tem 7,9 centímetros e de área de fio útil ele tem basicamente aí 7 centímetros. Comparando ele então com o modelo tradicional do Parrot, vocês podem ver que a questão das dimensões são muito parecidas, porém justamente por ter uma lâmina um pouco mais reta, aqui por exemplo com o modelo Drop Point vocês podem ver que é uma lâmina com mais curvatura. Os dois têm mais ou menos o mesmo comprimento de lâmina nesse sentido, porém por ter mais curvatura, esse aqui tem uma área de fio útil um pouco maior. Então agora, fazendo a clássica comparação de tamanho aqui do canal, a gente tem ele em relação ao Ontario Hat 1 aqui em cima e ao Ontario Hat 2 aqui na parte de baixo. Então, como vocês podem ver, ele é um canivete que vai ter mais ou menos aí um pouco mais de fio útil que o Ontario Hat 2, sendo que ele tem um tamanho de cabo aí bem próximo também. Comparando a questão da espessura com o Ontario Hat 1 e com o Ontario Hat 2, vocês podem ver que eu acho que ele é um pouco mais fino aí, talvez que até mesmo o Hat 2. A espessura da lâmina do modelo Part com a lâmina Wharncliffe é de 2,7 centímetros e é um canivete que justamente por ter um full flat assim, fatia muito, mas muito bem mesmo.
Fazendo mais algumas comparações de tamanho, um modelo que eu acho interessante de comparar é justamente o Rogue Deca. Então esse aqui é um canivete extremamente lightweight, um canivete que praticamente só tem FRN nas talas, sendo que a parte de aço dele ali é realmente só na área onde a gente tem a trava. Esse aqui é um canivete que ele é muito, mas muito leve mesmo, vocês podem ver, ele tem a lâmina muito fininha, mas é um canivete que ele pesa aí 62 gramas. O modelo Pirate, que tem os liners em aço, então tem uma construção bem mais firme, ele vai pesar então só 74 gramas, então só 12 gramas a mais que o modelo Rogue Deca. Então o canivete que eu achei muito, mas muito leve mesmo, sendo que ele passa uma sensação, digamos assim, não é mais bem construído, mas uma sensação que justamente por ter os liners, ele tem um cabo um pouco mais pesado, por exemplo, que o Deca, sendo que a questão então, se a gente pegar, por exemplo, o balanço de peso dele, vai ficar mais ou menos aqui nessa parte onde está meu indicador. Enquanto com o Deca, justamente por ter um cabo tão leve, o balanço de peso ele fica mais aqui para a parte do pivô ali. Então, comparando mais ou menos para vocês terem uma noção. Comparando então os dois um do lado do outro, dá para ver que eles são mais ou menos próximos na questão do tamanho, embora o Deca ainda seja um pouco maior. Outro modelo que eu acho interessante comparar é o Civivi Elementon Button Lock 2, no caso o meu estava com uma sujeirinha ali. Então esse aqui é um canivete que também conta com a trava Button Lock. Lembrando que eu já trouxe para vocês no review do Pirate com a lâmina Drop Point uma série de comparações, então falei um pouco da questão da trava Button Lock da CJDRB em relação, por exemplo, à trava da Civivi e até mesmo, por exemplo, dos modelos da Sencut, como aqui a gente tem o Sencut Saxe. Eu gosto muito da trava Button Lock dessas duas marcas, tem uma série de vídeos aí pela internet mostrando testes, então o pessoal batendo no dorso do canivete e tudo mais, para não ter algum tipo de problema como a gente teve, por exemplo, com os canivetes da Vostig. Então eu uso os meus modelos tanto da Sencut como da CJRB como da Civivi sem medo, porque eu confio na trava Button Lock deles, sendo que é uma trava extremamente fácil de vir aqui, de acionar, uma trava que eu gosto realmente muito. E lembrando que todos esses modelos aqui, então todas essas marcas estão disponíveis lá na Facas HQ. É um outro modelo que eu quero fazer uma comparação de tamanho, justamente para também agradecer, é justamente esse modelo da marca Opinel. Esse aqui é um Opinel número 8, que eu ganhei de presente lá do Rafa. Esse aqui, infelizmente, pessoal, não tem na loja, mas é um canivete que eu gostei muito, já tem um bom tempo que eu estava atrás. Sendo que assim que eu cheguei em casa, quando eu peguei ele, eu já afiei ele, então ele está com um fio do KME, um fio bem bacana mesmo. É um modelo que eu já queria faz um bom tempo, então vocês podem ver a comparação de tamanho com o Opinel número 8. E já que eu falei de afiação, vamos comentar um pouco sobre a afiação de fábrica da CJRB. Como vocês podem ver, ó, ele vem com uma afiação muito, mas muito bacana mesmo. E justamente por ter esse flat ground tão fininho aqui, ó, então muito, mas muito bem feito mesmo, é um canivete que ele fatia muito bem. Ele também tem aí só 2,7 milímetros de espessura da lâmina. E uma coisa que eu gostei muito, que tem tanto no modelo Drop Point como no modelo Warnicliffe, é justamente esse espaço aqui. Então esse choil para afiação é um canivete muito tranquilo, tanto para quem for afiar ele na pedra, como... Acabei cortando aqui. Tanto para quem vai afiar ele na pedra, ou para quem vai afiar com o sistema de afiação guiado, como eu utilizo o KME, é um canivete muito, mas muito tranquilo de afiar mesmo. Esse aço aqui, o ARRPM9, como vocês podem ver aqui com o meu Pirate, no caso o meu já tem um tempinho de uso, então ele não está mais com o fio como estava quando eu afiei, mas é um canivete que pega um fio muito, muito facinho mesmo de afiar. E justamente por ser o canivete, eu acho que o aço mais barato, que é feito com a tecnologia da metalurgia do pó, então não é um canivete feito com a tecnologia de lingote, ele tem uma composição relativamente próxima. Por exemplo, com o 9CR18, que a Sencut usa, ou que até mesmo a Civivi usa em modelos como, por exemplo, o Ortiz, mas o tamanho de grão, por ser um modelo feito com metalurgia do pó, um aço feito com metalurgia do pó, é muito menor. No caso, esse aço que ele utiliza é o aço ARRPM9, então aqui ele vem aqui escrito a parte do modelo e o aço. O ARRPM9, então vou tentar focar para vocês aqui, ó. Esse é um aço que ele é proprietário então da CJRB, apenas a CJRB tem, e justamente por isso a gente não tem tanta informação sobre esse aço. Como, por exemplo, aí, teste de retenção de fio com o teste Catra e tudo mais. Mas dos testes que eu encontrei, então testes feitos aí, principalmente, por exemplo, pelo Cedric Ada, testes feitos utilizando os modelos da CJRB, é um aço que se saiu muito bem. Sendo que ele tem uma boa resistência à oxidação, ele pega um fio muito, mas muito fininho, como vocês podem ver. Ele também tem ele pega um polimento muito bacana no fio. E por ser uma geometria, então, bem fina, por ter esse choil, por ter um aço com um grão bem fino, é um canivete que eu achei muito tranquilo para afiar. A dureza que a CJRB informa que deixa as lâminas é entre 59 e 61 HRC, sendo que, embora o fio de fábrica venha muito bom, como eu mostrei para vocês, esse fio que eu coloquei com o KME nele, então realmente ficou um fio mais muito, muito, muito suave mesmo. É um canivete que está cortando extremamente bem.
Então, liberando aqui um pouco a questão do espaço, vamos fechar aqui alguns canivetes. Eu quero comentar um pouco sobre a questão então da ergonomia dele. Esse aqui é um canivete que eu achei muito confortável na mão, sendo que ele conta aqui com os engrenados na parte de trás, que também é um diferencial em relação ao modelo Drop Point com o modelo com a abertura One Hand. Então vocês podem ver, no modelo Drop Point esses engrenados vêm um pouco mais longe, então um pouco maior aqui na parte de cima, enquanto nesse aqui é um pouquinho menor. Se a gente for comparar a questão realmente do preço dos modelos com o mesmo material de cabo, então, por exemplo, do modelo de G10 com o modelo de G10 com a lâmina Drop Point, eles têm exatamente o mesmo preço. Então vai dar preferência pessoal de cada um entre a lâmina Drop Point e a lâmina Wharncliffe. Lembrando que o modelo Wharncliffe ele também está disponível, o modelo Drop Point também, ambos estão disponíveis com a tala em aço, tanto na cor prata, então ele inteiro prata, como também ele inteiro na cor preta. Com a tala em aço ele vai ficar um pouco mais pesado, então por exemplo, o modelo do Drop Point, eu lembro que com a tala em aço ele pesa, se eu não me engano, 105 gramas. E o modelo então com a tala em aço e a lâmina Wharncliffe deve ser questão de 1, 2 gramas um pouco mais leve aí que o modelo Drop Point. Mas então essa é uma escolha que vai depender tanto da questão do estilo, então qual você acha mais bonito, eu acho que os dois estão muito bonitos, como também, por exemplo, da questão do método de abertura. O canivete com os thumb studs eu achei mais tranquilo para vir aqui e abrir com o polegar, embora ele ainda assim seja bem tranquilo de você vir aqui e abrir com o spide flick batendo na questão ali do thumb stud na parte de trás. Esse modelo aqui com a lâmina Wharncliffe eu achei bem mais fácil de abrir aqui com o thumb stud, não, com o spide flick, né, com o dedo do meio, porque você consegue colocar a unha naquele espaço ali, mas ainda assim, se você quiser vir aqui e abrir ele com a parte do polegar, também dá para abrir numa boa. Também se você quiser, por exemplo, abrir ele apertando apenas o botão, você aperta aqui o botão, você consegue liberar a lâmina também, mas outra diferença da questão do método de abertura é que com esse aqui a gente não tem nada no espaço da lâmina, com esse aqui a gente tem um thumb stud, mas ele fica bem próximo aqui ao cabo, então ele não vai atrapalhar muito na questão de quando você for fazer aí um slice cut ou até mesmo a questão de um push cut. Então vocês podem ver a questão realmente também da ponta. Eu diria que a ponta do modelo Drop Point ela chega um pouco mais robusta do que a ponta do modelo Wharncliffe, mas um diferencial bem importante é a questão da onde a gente tem a posição da ponta. Então, por exemplo, aqui comparando os dois, vamos deixar eles alinhados aqui a questão do cabo com essa linha. Então aqui, ó, se a gente deixar alinhado aqui a questão do cabo com essa linha e a gente deixar aqui o cabo alinhado com essa linha aqui. Vocês podem ver como a questão da ponta aqui está bem mais para a direita do que a ponta para esse canivete. Então, por exemplo, se você for abrir uma caixa com esse modelo aqui, vocês podem ver aqui, ó, segurando a mão aqui, ó, a ponta está encostando ali com o canivete quase que paralelo com a caixa. Enquanto para eu encostar com a ponta, utilizando esse modelo aqui, ó, vocês podem ver, eu tenho que levantar bem mais a questão da minha mão. Então, para você vir abrir uma caixa, alguma coisa, esse aqui acaba sendo um modelo bem mais interessante. Mas, por outro lado, por exemplo, se você vai cortar alguma coisa numa mesa, vocês podem ver que essa geometria aqui do Pirate com o Drop Point, ele te deixa aproveitar bem mais a questão da lâmina na mesa, enquanto, por exemplo, com um modelo desse, justamente porque a ponta bate ali, é bem mais difícil de você vir aqui e apoiar ali. Esse aqui é um modelo que ele não tem o fio totalmente reto, como vocês podem ver, então também tem uma curvatura ali no fio, mas esse aqui tem uma curvatura bem maior. No caso, quanto maior a curvatura aqui do fio, maior a habilidade de corte do canivete também. Mas são então vantagens e desvantagens de cada um. Eu não sei se é porque eu peguei esse mais recente, que eu, por enquanto parece que eu estou gostando mais desse, mas eu acho os dois modelos bem mais bonitos. Bem bonitos. No caso, esse aqui eu acho, na verdade, que tem uma pegada mais clássica, aí, um visual mais tradicional, enquanto esse aqui tem um visual mais moderno. Eu gostei muito dos dois, eu acho que valeu a pena pegar primeiro dois modelos do Pirate antes de partir para outros modelos da CJRB, porque eu realmente gostei muito desse canivete. Sendo que agora comentando um pouco sobre a questão do clipe, então vocês podem ver aqui a relação ao clipe, ele tem um clipe que é reversível tanto para destro como para canhoto, então vocês podem ver, você pode trocar o lado do clipe, e por exemplo, se você for canhoto, você consegue, acabou batendo ali meu dedo, se você for canhoto, você consegue acionar o botão lock aqui com a mão, com o indicador, numa boa, enquanto se você for destro, você utiliza o polegar. Então é uma trava que, embora ela fique de um lado do canivete, do lado esquerdo, eu considero como sendo uma trava basicamente aí que ambidestra. Então você consegue trocar o lado do clipe tanto para destro como para canhoto, sendo que eles contam então com um clipe do tipo Deep Carry. É exatamente o mesmo clipe, é um clipe que eu gosto bastante porque ele realmente esconde todo o canivete e por ser um clipe mais fino, ele combina bastante, ele parece realmente no seu bolso com a questão de uma caneta. Então vocês podem ver, ele fica até mais discreto, por exemplo, que uma caneta. Sendo que na pegada dele também, se você quiser, você consegue passar o dedo aqui para a parte do Sharpening Choil para você ter um pouco mais de controle ali, deixar realmente o fio da lâmina bem perto da sua mão, para você fazer algo mais, digamos que com mais controle aqui perto da base do fio.
Também vale a pena comentar que a questão dos liners dele tem alívio de peso, então vocês podem ver ele tem muito alívio de peso na questão dos liners. Acho que é um dos motivos para ser um canivete tão leve. É bem engraçado quando você olha ele, quando você pega, você nem acredita que ele é tão leve assim, tendo a questão dos liners de aço e as talas em G10. E em relação à questão do G10 também, eu gostei bastante da textura que eles colocaram nesse G10. Então é uma textura que dá um grip bom, então é um canivete que tem uma pega bem interessante, mas também não é um canivete que vai destruir o bolso da sua calça, porque a parte do clipe aqui que fica em contato com a tala não tem uma textura tão, digamos assim, agressiva para o tecido do bolso da calça. Na questão dos parafusos, pessoal, não preciso nem comparar de novo, porque são exatamente os mesmos parafusos do modelo parte normal. Então eles usam T8 aqui no pivô e T6 tanto nos parafusos do corpo como também no parafuso do clipe. No review do Pirate normal eu já mostrei isso para vocês, sendo que os dois têm exatamente a mesma tala. Depois eu quero até ver se eu consigo substituir, trocar as talas. Eu acho que combina mais a tala em titânio com o modelo Drop Point, mas quem sabe aí fazer uma experiência para ver como fica a tala nesse modelo aqui deve ser interessante. E comparando também a questão da espessura das talas, me parece que é basicamente a mesma coisa na questão da espessura das talas. Aqui dá para mostrar para vocês no detalhe como fica a questão da trava button lock, então conforme você vai apertando ele libera ali a lâmina. E na hora de abrir também o detente dele, eu achei um detente muito bacana, então o que mantém a lâmina fechada, vocês podem ver, ó, chacoalhando bem o detente, bem, digamos, bem firme, mas que para vir aqui abrir eu achei numa boa também. Quando você vai abrir ele também, a própria mola do botão que mantém a lâmina fechada, então vocês podem ver, quando você faz um pouco mais de força ali, ó, ele levanta o botão e assim dá para vir aqui e abrir a lâmina. Também tem a questão ali do stop pin dele e dá para vocês verem também como fica ali os rolamentos. Então acho que para o vídeo de hoje já falei bastante, o vídeo está ficando um pouco longo. Se ficar mais alguma dúvida, tanto sobre o modelo Pirate como qualquer outro modelo da linha da CJRB, vocês podem deixar na seção dos comentários. Lembrando que lá na Facas HQ, então com o cupom EDC Brasil vocês têm desconto. E para o vídeo de hoje era isso. Falou, pessoal!